E aí, moçada, bom? Então tá bom. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o frio. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui onde eu moro tá muito frio. Como vocês sabem, meu cavalo fica no pasto, solto. E esses dias com o frio que vem fazendo, eu fiquei me perguntando se ele tá sentindo frio, se tá sofrendo. Enfim, e eu fui procurar saber tudo sobre esse assunto e eu descobri coisas muito interessantes. E lógico, eu vou compartilhar tudinho com vocês. Então, Amanda, os cavalos sentem frio? Sim, gente, eles sentem frio. Mas o frio dele não tem nem comparação com o frio que a gente sente. Por quê? Os cavalos têm uma massa corporal muito maior do que a nossa, então eles têm muito mais facilidade de resistirem a temperaturas baixas. A gente está falando aqui de cavalos que são saudáveis, bem alimentados, claro que tem suas exceções. Se o seu cavalo é muito magro, é velhinho, é muito novo, ou então está recuperando de alguma doença, talvez o seu cavalo mereça ou precise de cuidados especiais. Isso você pode ver com o seu veterinário. Mas no geral, os cavalos eles conseguem lidar com muita facilidade com o frio. Além do volume corporal, eles contam com uma pelagem que serve para eles como se fosse um cobertor e aquece bastante eles do frio. E fora, gente, que a gente não pode se esquecer que os cavalos são bem instintivos e bem inteligentes e que eles sabem se virar. Lá onde Napoleão fica, tem um casal que mora lá. E a moça comentou com a gente que de madrugada ela acorda com o Napoleão correndo no pasto. E eu acredito que seja para poder se esquentar. Então eles são muito espertos, né? Mas o que faz o cavalo sentir frio? Os cavalos eles conseguem lidar melhor com frio seco do que com frio molhado. Então, o cuidado que a gente precisa ter com os nossos cavalos é quando chove. É importante o cavalo ter onde se esconder da chuva. Se ele fica em baia, em cocheiras, ótimo, eles sempre vão estar protegidos. Se eles ficam em piquetes ou no pasto, é importante que eles tenham onde se esconder, ou uma simples cobertura, ou um galpão, ou uma garagem. Mas se nada disso for possível, que ele tenha pelo menos uma encosta ou uma árvore que possa tampá-lo da chuva, porque se ele estiver molhado e a temperatura estiver muito baixa, é bem provável que ele sofra assim com frio. Mas como que eu vou saber que o meu cavalo está com frio? Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente passa a mão no corpo do cavalo e a gente sente que está frio, mas isso não quer dizer que o cavalo está sentindo frio, porque ele armazena o calor todo dentro do corpo, então a gente não consegue perceber apenas por passar a mão. A gente consegue saber se ele está com frio, se ele está com calor, através das orelhas. Se as orelhas estiverem muito frias, quer dizer que ele está assim com frio. Se a orelha estiver muito quente, a temperatura do corpo dele está bem elevada e ele está com calor. Então a temperatura ideal é uma temperatura ambiente, uma temperatura morna. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque um dos cuidados que a gente precisa ter no inverno é com respeito ao choque térmico. Por exemplo, às vezes o cavalo ele fica o tempo inteiro preso dentro de uma cocheira, então lá ele fica bem quentinho, bem protegido. E aí quando ele sai de repente no frio, ele pode ter aquele choque térmico. Então antes de soltar o seu cavalo, dê uma olhada na orelha dele, para ver se a orelha dele não está muito quente, porque vai ser muito perigoso se isso acontecer. E outro exemplo é quando a gente vai passear com o cavalo. Quando a gente chega com o cavalo, provavelmente ele vai estar suado, mas a gente precisa esfriar o cavalo da maneira correta. Geralmente a gente joga água, a gente não pode jogar água num corpo que está muito quente. Então, mais uma vez, a gente vai olhar nas orelhas. Se estiver muito quente, dê uma voltinha com o cavalo até o corpo dele chegar na temperatura ideal para que você possa jogar água, para poder esfriar. Mas lembrando, gente, tem as horas que são muito frias no dia, como amanhã, por exemplo, ou então à tardinha. Então procure um horário, iniciozinho da tarde, no horário do almoço, um pouco depois do almoço, que são os horários mais quentes. Então talvez esse seja o melhor horário para você poder soltar o seu cavalo. E também é importante que o cavalo não fique molhado depois disso. Porque no verão, às vezes a gente tira o excesso de água e deixa um pouco molhado. Mas no inverno é muito importante que ele seja seco. Se você tiver uma toalha, você pode passar a toalha para tirar o máximo de água que você conseguir. E não prender o cavalo antes que ele seque totalmente. E outros dois cuidados que a gente precisa ter no inverno, gente. Primeiro é com respeito à alimentação. Lembrando que nessa época do ano as pastagens sofrem muito, então talvez seja necessário dar uma reforçada na alimentação do cavalo de vocês se caso eles fiquem no pasto.
E também com respeito à água. Essa época também os cavalos bebem muito menos água. E a água é muito importante para o cavalo na hora da digestão. Então, gente, talvez haja necessidade do seu cavalo ser forçado a beber água. Você levar ele até o lugar onde fica a água e ficar ali com ele um tempo para que ele possa ser forçado, então, a beber água. A água é muito importante. O último ponto é observar sempre o cavalo, porque assim como nós, eles também adoecem, né? E qualquer mudança de comportamento é importante a gente chamar o veterinário para poder ver o que está acontecendo. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Eu fiquei bem mais tranquila quando eu soube disso, de saber que o cavalo é um bicho forte, que aguenta, né? Ele não está sofrendo com esse frio assim como a gente sofre. Não se esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, de clicar em gostei, isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E também, se você não for inscrito e não quer perder mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!